Apresentando uma narrativa envolvente e cheia de camadas, Anora fala temas como identidade, ações culturais, desafio de você procurar um conto de fadas no mundo real. Agora soma tudo isso com a brilhante atuação da Mickey Madsen. Esse papel, a garota brilha. Provavelmente você conhece ela por causa de Pânico 5, mas aqui em Anora ela mostra que ela não tá pra brincadeira. Consegue profundidade pra esse papel tão complexo. Peço que de início eu tava um pouquinho receoso pra assistir esse filme. Quando assisti o trailer, ele não me chamou muita atenção, mas eu vi tantas pessoas falando desse filme, principalmente do final tão desastroso que ele tem, eu resolvi dar uma chance e assistir o filme. Caramba, esse final foi uma pedrada. Entendo porque a protagonista está sendo indicada ao Oscar ao lado de grandes mulheres como a Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui, e a Demi Moore da Substância. Pra mim, o que mais se destaca nessa produção, além de, claro, a atuação da protagonista, é justamente como essa obra consegue transitar entre drama, humor, romance, tudo isso de uma forma muito fluida, sabe? Muito bem equilibrado e um roteiro bem amarrado. Então, sem mais rodeios, vamos falar sobre os acontecimentos desse filme e como chegamos nesse final tão trágico e melancólico, beleza? Simbora. A protagonista, Annie, como já mencionado anteriormente pela Mickey, não o Mouse, tá? É a Mickey Madsen. Eu mereço um like pela piada, vai. Beleza? Bem, então. Annie trabalha como stripper em um clube. Tem sua vida completamente transformada quando ela conhece o seu príncipe. Enya, interpretado pelo Mark, um jovem bilionário e russo, busca ir pela sua independência. Colocar assim de início. Começa com um romance regado a muito luxo, viagens, bebidas, drogas, tudo que você imaginar, acaba se revelando como uma jornada de, como é que a gente pode falar, de autodescoberta, mas que ao mesmo tempo também serve como um choque de realidade, tanto para a protagonista quanto para a gente, e de início a gente compra essa ideia de que esse russo bilionário é de fato um príncipe que vai salvar ela dessa vida como stripper. Mas voltando pra trama, dentro do clube, Annie acaba tendo seu primeiro encontro com esse jovem bilionário russo. Por que esse encontro acontece? Porque dentro desse clube, a Annie é a única que sabe falar russo. E justamente por isso que o chefão de lá indicou a Annie para esse rapaz. Inclusive, ela explica que ela sabe falar russo por causa da avó dela. Então, como a Annie acabou se destacando por saber falar russo, ela foi designada a atender esse jovem safado. No início, a relação dos dois é bem profissional. Ela tá ali pra cumprir o trabalho dela e ele tá ali pra o que ele quer, né? Que a gente sabe o que é. Esse é o estilo de vida dela. Aparentemente, esse rapaz seria só mais um na grande lista de clientes dela. Porém, o destino estava reservando outra coisa pra ela. O início da relação dos dois era bem profissional. O estilo de vida dele chamava muito a atenção. Afinal, não queria ter uma vida como a dele, correto? Mesmo queria ser tão rico quanto ele. Depois desse primeiro encontro dos dois, ele realmente gostou e acabou se tornando uma acompanhante mais frequente para Annie. Então, as peculiaridades dos dois era revelado cada vez mais. As festas, viagens, eles acabavam se conectando cada vez mais. Principalmente nas cenas mais quentes. Nós descobrimos como esse jovem, ele não era tão experiente. E a Annie se divertia disso, porque de certa forma ela poderia ensinar a ele. Então, essa meia hora inicial desse filme, ela é muito objetiva. E já é apresentada boa parte da trama. De uma forma muito leve. Até a gente acaba acreditando nesse suposto conto de fadas que o filme está nos entregando. Eis que chegamos à decisão mais louca do filme, o casamento. Uma hora estão na cama falando sobre casamento e na cena seguinte eles já estão de fato se casando. Você fica tipo, caramba, eles realmente se amam. Mas é a partir dessa cena, é a partir desse momento que esse filme ganha mais uma camada. E a gente começa a se encaminhar para o final trágico dele. Depois do casamento tem uma cena que a Annie até fala que ela quer ter a lua de mel dela lá na Disney. E isso sempre foi o sonho dela. Eu até imaginei que na cena seguinte, eles já estavam indo pra Disney pra ter essa lua de mel, porque tava tudo acontecendo tão rápido, e não foi bem assim que aconteceu. A poderosa família desse rapaz foi descobrindo sobre esse casamento e mandou alguns capangas resolver isso. Tá, mas resolver como? Eles deveriam investigar e anular esse suposto casamento. Quando os capangas chegam na residência desse príncipe encantado, o cara corre e deixa a Annie sozinha. Isso mesmo, sozinha. E ela tem que lidar com a fúria desses capangas que tem uma missão a cumprir. O filme já estava em um ritmo muito frenético, acaba ficando ainda mais. A Annie sendo perseguida pelos brutamontes. Apesar de lutar brevemente, ela acaba sendo capturada. Inclusive, toda essa sequência deles tentando capturar a Annie é de certa forma engraçada. Ela tá gritando, tá chamando palavrão, tá descendo a porrada neles, e você se diverte assistindo aquilo. Se a gente parar pra pensar, não era pra essa cena ser divertida. De início, a gente não sabe o porquê. Quando a gente vai chegando mais perto do final do filme, a gente começa a entender o porquê que a direção decidiu deixar dessa
cena mais cômico, mesmo sendo uma situação muito pesada. Fora presa, capangas querem saber onde está o marido da Anne, então eles usam o celular dela para ligar para ele, mas ele não atende, ele simplesmente não liga. Ele fugiu, ele não atende o telefone, ninguém sabe onde ele tá. Mas o que a gente não sabia ainda é que ele sabia exatamente o que estava acontecendo, e ele fugiu justamente por isso, por saber que aqueles capangas eram mandados pela família dele. Ele achou que esse casamento poderia dar para ele o que ele tanto queria, a liberdade. Depois de muitas idas e vindas, eles finalmente encontram o rapaz, e agora eles vão tentar anular esse casamento. Anne ainda tem esperança que ele não faça isso, que ele não concorde. Tenta conversar com ele antes de ambos tomarem uma decisão juntos. Entanto, a ausência do seu marido e o seu comportamento irresponsável a levam a uma dura realidade. Ele nunca quis assumir um compromisso com ela, apenas usou ela de seus problemas. Se a família não tivesse descoberto que a Anne era uma prostituta, como eles frisam muito durante o filme, será que eles deixariam esse casamento rolar? Provavelmente não. Embora a direção apresente o relacionamento entre os dois como um romance intenso no início, torna-se evidente que há um profundo desequilíbrio de poder. O garoto, mimado e impulsivo, pegava Anne como um meio para alcançar seus objetivos, não como uma parceira. E em nenhum momento ele enfrenta os seus pais ou luta pelo seu casamento, optando por escapar para festas e ignorar as consequências das suas ações. A Anne, por outro lado, se apegou à ilusão que o amor poderia transformar a sua vida. De final, imagina que você trabalha em um clube de strip, imagina que você tem que fazer coisas que você não quer de fato fazer todos os dias, até que chega um cara maravilhoso, te leva para viagens, festas, te tira daquela realidade, te paga para você ser exclusiva só dele. Como não se apaixonar? Como não se iludir? Como não querer viver uma vida com essa pessoa? Tá te tirando de uma realidade tão brutal. Anne de fato acreditou no rapaz. Inclusive na cena antes do casamento, quando ela se despede das suas colegas de trabalho, ela grita para todo mundo como ela é sortuda. Tá feliz, ela tá comemorando porque ela não vai mais precisar fazer aquilo. Mas infelizmente não era essa a realidade, e o rapaz estava apenas usando ela. Vamos então agora no divórcio. Depois de uma perseguição caótica em Nova York, cheia de gritaria, chutes e palavrões e tentativas frustradas de reverter o casamento, Anne finalmente pede a pressão da família referente ao divórcio. No escritório de um advogado, ela vai assinar, tanto ela quanto ele assinam a anulação do casamento. Ela até tenta ameaçar a família dele, um processinho aí para ganhar parte da herança ou ganhar uma graninha extra, mas a mãe, a matriarca, logo coloca a coitada no lugar dela. Então Anne sai desse casamento da mesma forma que entrou, sem nada, só que agora humilhada e com seu coração despedaçado. Mas a história ainda não acabou aí. Mas antes da gente falar da cena final em si, só mais um breve comentário. Nora transmite esse sentimento de melancolia durante todo o filme, por mais que em boa parte dele a gente não perceba, porque as cenas são camufladas muito humor. Essa crescente de melancolia se instala aos poucos até tomar de conta da narrativa total, o que é lá no finalzinho, mas que ela esteja presente durante todo o filme. Assim como na nossa vida existe esses momentos de risada, existe esses momentos de distrações, e às vezes a gente quer se apegar neles para fugir da realidade, para fugir que de fato acontece na nossa vida. Às vezes a gente passa horas em um emprego onde a gente não quer estar, mas a gente se apega ao fato de que uma hora a gente vai chegar em casa, vamos poder assistir um filme na nossa televisão, vamos poder deitar na nossa cama ou ficar com nossos animais de estimação abraçadinhos. Então, assim como na nossa vida real, o filme nos dá essa falsa esperança que a Anne conseguiu dar a volta por cima, mas na realidade a direção nos lembra no finalzinho que ela tá completamente sozinha, porque ninguém liga pra ela, ninguém exceto uma pessoa. E agora que vamos falar da última cena. Depois do divórcio dela, Igor, que era um dos capangas presentes durante boa parte do filme, mostra um lado mais humano. Ele havia capturado a aliança que o príncipe encantado tinha dado pra Anne lá no casamento deles, essa mesma aliança que foi arrancada dela quando os capangas chegaram, capturaram ela. A aliança tem um certo valor financeiro, e o Igor sabia disso, e provavelmente por não concordar com boa parte dos acontecimentos que ele e seus amigos foram obrigados a fazer, ele resolveu pegar essa aliança e devolver para a Nora, que ela possa, sei lá, vender e conseguir um dinheiro aí. Demonstrou empatia por ela, ele demonstrou se importar com ela, mesmo como um pedido de desculpa por tudo que ele fez com ela. A interação culmina em uma cena ambígua, onde a Anne tenta agradecer pelo anel, tentando aí de certa forma seduzir o Igor, mas ela é surpreendida quando ele demonstra de fato um afeto genuíno por ela. Anne termina esse filme na estaca zero, mas agora ela tá ciente da crueldade da vida. O príncipe nunca vai chegar até ela e tirar ela dessa realidade. Por mais que isso tenha acontecido nesse filme, a gente sabe qual foi o desfecho disso. Esse príncipe, na verdade, era um garoto mimado que só estava usando ela para conseguir uma liberdade. Quando viu que não ia conseguir,
conseguir, foi o primeiro a meter o pé. Um ponto muito interessante nessa história é a forma como um poder e um dinheiro pode influenciar os relacionamentos, tornando eles ainda mais complexos. Tudo isso é transmitido por meio de alguns diálogos durante o filme, de forma bem casual, mas que acaba estimulando essa reflexão. Será que se a Anne não fosse uma mulher da vida, será que se ela fizesse parte de uma família bem-sucedida, mesmo com esse garoto inconsequente, a família faria de tudo ter esse divórcio? Eu, pelo menos, acredito que não. Eu sei que o principal ponto do filme não é esse, mas eu sinto que teve uma leve crítica social à desigualdade que existe no mundo, mesmo sabendo que esse não é o ponto principal. O filme nos convida aí a refletir sobre o preço das nossas escolhas e as ilusões que criamos para nós mesmos. Será que a Anne vai encontrar uma forma de recomeçar? Será que a Anne vai ter fôlego suficiente para dar uma nova chance, não para outro rapaz, mas para si mesma? Talvez isso seja algo que a gente nunca descubra. De qualquer forma, eu gostei demais de Anora. Mickey, de fato, merece todo esse reconhecimento que ela está tendo. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta o que você achou do filme, comenta a sua interpretação do filme. Se você não gostou do vídeo, ou se você tem algum feedback, eu aceito aqui nos comentários, tá? Vou deixar a meta de 20 likes. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo, fui!